Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula, conjuntos numéricos. Vamos falar sobre conjuntos números racionais e irracionais, tá? Vamos começar. Conjunto dos números racionais, pessoal. Símbolo é o que, tá, pessoal? O que são o conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser escritos na fração, sendo essa fração formada por dois números inteiros, tá? Isso é muito importante frisar. Os dois números que formam a fração têm que ser números inteiros, tá? Ali está a definição. O que é igual a sobre B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros, só que com aquele asterisco, lembrem, aquele asterisco exclui o zero. Por que o B não pode ser zero? Porque o B está fazendo parte da fração no denominador, o denominador é o divisor e a gente sabe que não existe divisão por zero, por isso que nós temos que excluir o zero do denominador. Por isso que o B fica sendo então o número inteiros, todos os números inteiros, com exceção do zero. Tá? Como que a gente pode escrever um número racional? Tá? Por exemplo, o número 2. O número 2 é racional? Sim. O número 2 é natural? É. O número 2 é inteiro? É. Mas como que ele pode ser racional se ele é natural e se ele é inteiro? Bom, mas a gente pode escrever ele na forma de fração. Como é que eu escrevo o número 2 na forma de fração? Pode ser uma fração 2 sobre 1, pode ser uma fração 4 sobre 2, pode ser uma fração 6 sobre 3, pode ser uma fração 8 sobre 4, pode ser uma fração 10 sobre 5, tá? Ou 10 quintos, né? 8 quartos, 6 terços, tá? O menos 3 é natural? Não. Lembre que os números naturais são só números positivos. Ele é um número inteiro, tá? Como é que eu escrevo o menos 3, tá? Na forma de fração? E a gente escreve o menos 3 sobre 1, pode ser o menos 6 meios, pode ser o menos 9 terços. Tá? Existem infinitas formas de escrever um número natural e um número inteiro na forma de fração, pessoal. Tá? Eu dei alguns exemplos para vocês, tá? Para vocês analisarem que o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros fazem parte do conjunto dos números racionais. Bom, aí nós temos agora números decimais. E esses números decimais do exemplo, tá? Eles são números decimais finitos. Tá? Por exemplo, 0,5 é um número racional? É. Por que ele é um número racional? Porque pode ser escrito na forma de fração. Qual é a fração que representa o número 0,5? É os 5 décimos. Mas também eu poderia escrever ele na forma de fração 1 meio. Tá? Como eu falei para vocês, os números a gente pode representar esses números decimais, tá? Com infinitas frações, tá? Todas frações equivalentes. Mais adiante eu falo sobre essas frações equivalentes. Tá? 1,2. O que é 1,2? É 12 sobre 10. 2,32. 232 sobre 100. 0,909 é 909 sobre 1000 ou milésimos, tá? Da mesma forma que a gente pode ler ali, ó, 232 centésimos, 909 milésimos, tá bom? E aí vem as dízimas periódicas. Números racionais também são expressos na forma de dízima periódica. Tá? O que é uma dízima periódica, pessoal? É que a partir da vírgula é um número decimal, que a partir da vírgula nós temos um número que se repete infinitamente. Pode ser um número, dois números, três números, tá? Não importa quantos algarismos sejam, mas a gente tem um período que se repete. Tá? Qual é o número que está se repetindo ali no exemplo? Ó? É o 9,32, 32, 32, 32. Tá? Infinitamente porque tem as reticências. Então a parte inteira fica toda do lado esquerdo da vírgula. Tá? E a parte decimal fica do lado direito da vírgula. Essa parte decimal é que nos interessa para dizer se é uma dízima periódica ou não. Tá? Então vocês estão vendo que tem um número que se repete após a vírgula. Esse número que se repete após a vírgula, ele é o período da nossa dízima. Então nós temos duas situações para analisar quando tem uma dízima periódica. Primeiro, parte inteira. Parte inteira ali é o 9. Tá? Parte decimal, que é o período que se repete. Qual é o período dessa dízima periódica? É o 32. Tá? Fica bem claro ali para vocês, fica fácil de representar, tá? De analisar. Tá? Isso é uma dízima periódica simples. E uma dízima periódica composta? Tá? A diferença é que numa dízima periódica composta, o número que vem logo em seguida
da vírgula, ele não faz parte do período da dízima periódica, tá? Então ali vocês podem analisar o número 8,715151515 reticências, ou seja, infinito. O que vocês estão analisando? Tá? Que logo em seguida da vírgula tem um número que ele não se repete, tá? Logo em seguida dele, nós temos o 15 que vocês estão vendo que estão se repetindo. Esse é o período da dízima periódica composta. Então nós temos a parte inteira é o 8, a parte decimal não periódica é o 7 e o período dessa dízima é o 15, tá, pessoal? Então essa é a diferença entre uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Pontos importantes para nós analisarmos. Primeiro, o conjunto dos números naturais é subconjunto. Como eu falei no início para vocês, os números naturais estão dentro dos números racionais. Então a gente tem esse símbolo. Tá? O símbolo aqui é que os números naturais pertencem, os números naturais estão contidos no conjunto dos números racionais. Próximo ponto importante, conjunto dos números inteiros também é subconjunto dos números racionais, tá? Então, inteiros está contido aqui, pessoal, inteiros está contido no conjunto dos racionais. E aqui a gente tem um diagrama que representa exatamente o que a gente acabou de ver nesses pontos importantes. Conjunto dos números naturais, tá? Dentro do conjunto dos números inteiros e os dois conjuntos dentro do conjunto dos números racionais. Então, o que a gente fica claro para a gente? Que todos os números naturais também são racionais e todos os números inteiros também são números racionais. Tá bom, pessoal? Conjunto dos números irracionais, pessoal, tá? O símbolo i, tá? A forma mais simples que eu posso definir para vocês o conjunto dos números irracionais é que ele não é um número racional. Simples assim. Então, o que a gente entende com isso? Ou um número é racional ou ele é irracional. As duas coisas ao mesmo tempo não acontecem, tá? Então a definição é, todo número que não pode ser escrito na forma de fração de dois números inteiros é irracional, tá? Então a gente nunca vai conseguir escrever um número irracional na forma de fração de dois números inteiros, tá? Por exemplo, o número irracional mais conhecido que nós temos é o π, pessoal, tá? Tá aqui, ó, π, 3,141592 infinitamente. Tá? Vocês vão olhar e vão me dizer, tá, professor, mas eu não estou conseguindo enxergar o período desse número aí, não tem número que se repete depois da vírgula. Claro que não, pessoal. Se o número tiver um período, se vocês conseguirem enxergar esse período, ele não é um número irracional, e sim um número racional, ou seja, toda dízima periódica é racional. O que a gente definiu agora no início é que todo número irracional não pode ser racional. Então a gente nunca vai conseguir enxergar uma dízima periódica nos números irracionais. Tá? Uma grande fonte de números irracionais é colocar um número primo dentro de um radical. Pode ser uma raiz quadrada, pode ser uma raiz cúbica, pode ser uma raiz de índice 4 e assim por diante. Tá? Qualquer número primo dentro de um radical, tá? Ele é um número, representa um número irracional. Então eu coloquei vários exemplos para vocês aqui, ó. Raiz quadrada do 3, raiz quadrada do 2, raiz quadrada do 5, raiz quadrada de uma fração, tá? Não se preocupem, a fração está dentro da raiz, ela representa um número irracional, tá bom? Está dentro da raiz, tá? Raiz quadrada de 83, todos esses números aí, tá? São números irracionais. Tá? Qualquer número que esteja dentro de uma raiz e não tenha raiz exata, tá? É um número irracional, tá bom, pessoal? Então fica definido assim, todos os números racionais e irracionais. E agora, para a próxima aula, a gente vai falar sobre os números reais, que englobam todos esses números que a gente viu na aula de hoje. Beleza?